E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje, falando sobre a modalidade de transporte urbano, que são as bicicletas, batendo um papo aqui com a presidente da ONG Ciclo Urbano, Sayuri Dantas. Sayuri, a gente estava falando sobre sinalização, legislação, a gente falou no primeiro bloco sobre uma questão gravíssima, que é a falta de respeito dos motoristas quando há um ciclista naquela via. Tanto é que, infelizmente, lamentavelmente, a gente acaba acompanhando na mídia, né, acidentes fatais. Sim. Provocados justamente por essa falta de cuidado, desse bom senso do motorista, mas que também exige um bom senso do ciclista. Do ciclista também. Então, quando você fala da falta de respeito do ciclista, né? A ONG Ciclo Urbano, a gente realizou uma pesquisa do perfil do ciclista e origem e destino desse ciclista, dos ciclistas da cidade. Nessa pesquisa, a gente perguntou quais as dificuldades, né? O que dificulta mais essa viagem por bicicleta. E aí, o que mais vinha como resposta era a falta de respeito do ciclista. Ou a falta de respeito do motorista. A falta de respeito dos motoristas, né? Não é a falta de infraestrutura. Claro que tem também, muitos ciclistas ainda acreditam que precisa de ciclovia, precisa de uma via específica. Mas, mas também era bem reconhecido que a falta de respeito dos motoristas era o que mais complicava o uso essa viagem do ciclista, né? Nessa pesquisa que fizemos. Então é isso, o respeito por parte do motorista é compreender a prioridade do uso do espaço viário. Mas também há necessidade do bom senso do ciclista. Do ciclista também. Porque, por exemplo, uma dúvida. Qual o sentido correto que o ciclista deve andar, deve seguir, por exemplo, onde não há ciclovia? Não há ciclovia, tá certo? A gente tem aquela ciclorrota. Vamos considerar que a gente tem uma ciclorrota e mesmo que não seja especificamente aquelas ruas mais tranquilas, mas que às vezes é necessário o ciclista seguir por aquela via para chegar ao trabalho, à escola, voltar para casa, enfim. Ele anda no mesmo sentido do trânsito. Vamos considerar avenidas como Tancredo Neves, como Augusto Franco, que são avenidas largas, que são avenidas muito movimentadas. Isso. O ciclista ele deve seguir no mesmo sentido dos motoristas, do trânsito, do fluxo, ou deve seguir contrário para poder visualizar melhor? O ciclista tem que seguir no mesmo sentido do fluxo dos automóveis, no fluxo da maioria dos transportes dessa via, né? Nessas avenidas expressas, mais movimento, de maior fluxo de automóveis, de veículos motorizados, tem que seguir, tem que acompanhar as regras daquela via. Ali é mais seguro para ele, a função da avenida é essa, né? Facilitar o fluxo. Agora em ruas, locais, dentro dos bairros, ruas mais tranquilas, não nada impede que o ciclista transite na contramão. O ciclista tem que estar atento, sempre tem que estar atento. Se ele sabe que ali a maioria dos veículos, nessa rua tranquila, né, que tem baixa intensidade de carros, ele sabe que a maioria dos veículos vem em um sentido e ele vai seguir por outro, ele tem que estar atento nessa possibilidade de vir um veículo. Mas não é proibido o ciclista transitar nesse local na contramão. A gente vê muito que as pessoas criticam, né? Sai da contramão, ou então sai da calçada, ou vai para a calçada, vai para a ciclovia. Mas ir para a ciclovia onde não há ciclovia? Mas às vezes há ciclovia, e a gente está trazendo isso, que, gente, é comum. Assim como os pedestres que atravessam fora da faixa, inclusive que a gente já trouxe aqui no programa de utilidade pública, você tem consciência que você está à frente de uma ONG, que há também a questão dos ciclistas, que eles cruzam as avenidas e por conta de 20 metros, de 50 metros de uma faixa de pedestres, e muitas vezes acabam provocando acidente. Colocando em risco, né? Não, aqui em Aracaju as ciclovias estão nas avenidas mais expressas, né? Nas avenidas periféricas e expressas da cidade. Nas ruas locais, ou então a Hermes Fontes, que é uma avenida importante, Ruas Centrais e Ivo do Prado. São avenidas, Novo Saneamento ali, Gonçalo Hollenberg, são avenidas importantes
importantes para a viagem do ciclista, a viagem do motorista, o transporte público passa, e não tem uma infraestrutura para o ciclista, não tem sinalização, não tem moderação da velocidade dos veículos, não tem, falta a educação também do motorista, do ciclista também, de se impor, de saber como se comportar também na via, depende de tudo isso. E, então, aí nessas avenidas, o ciclista tem que seguir no sentido, tem que cumprir a regra daquela avenida. Respeitar o pedestre. Respeitar a mesma condição, o mesmo respeito que você espera do motorista, você tem que tratar o pedestre. Porque você, em relação ao pedestre, o ciclista em relação ao pedestre, ele tem mais... o pedestre é mais vulnerável para o ciclista, né? Está numa condição mais vulnerável que o ciclista. Já o ciclista está numa condição mais vulnerável para o motorista. Então se ele quer ser respeitado pelo motorista, começa tem que respeitar o pedestre. O pedestre, porque assim, isso é uma questão, gente, de educação coletiva. Essa coisa da educação depende de outros fatores, né? E independe do meio de transporte. Independe do meio de transporte. A gente percebeu pela pesquisa do perfil do ciclista que a maioria dos usuários de bicicleta tem um nível de instrução mais baixo, né? Depende a educação no trânsito é uma educação cidadã. É uma educação de lidar com as pessoas, de ocupar um espaço na cidade, né? Então, depende de outras políticas que favoreçam... E de educação de casa mesmo, né? Também, é uma questão de bom senso, de educação, de ter respeito ao próximo. Itens obrigatórios. E a gente sabe que quando a gente fala de itens para o ciclista, a gente tem duas questões. Os itens obrigatórios, que são aqueles exigidos pela legislação, Sim. tá? E a gente tem o proteção de prevenção, que assim, olha, não é obrigatório, mas... Individual, né? Proteção individual. É bom pra mim, vou estar me protegendo, como capacete. Então, no código diz que a bicicleta tem que estar sinalizada, né? Iluminada e sinalizada. Isso é importante. Esses são itens obrigatórios que tornam a bicicleta visível na via, né? A luzinha dianteira e a luzinha traseira. Já o capacete e outros equipamentos de segurança individual é opcional. É o que torna coloca o ciclista na condição que se sente segura, né? Não é obrigatório o capacete, mas se a pessoa se sente confortável, se acha necessário usar, é importante. O capacete, ele protege de pequenos acidentes, né? Quedas, pequenos impactos. No impacto contra um veículo maior, um veículo motorizado, o capacete não vai salvar, não vai proteger. Por isso, tem pessoas que prefere usar para evitar esses pequenos acidentes individuais. Antes de encerrar esse bloco, o importante são as luzinhas, né? Traseira, dianteira, refletir, dia e noite. faixas refletivas, isso. Para a gente encerrar esse bloco, Sim. A gente vai detalhar no próximo, tá? Rapidamente. Pela pesquisa que vocês fizeram, como é que está essa questão pessoas que têm carro, elas estão passando a andar de bicicleta também? Estão. Tem pessoas que estão. A cidade é geograficamente adequada para o uso da bicicleta. A gente não tem ladeiras, a gente não tem um relevo que complique. Então, isso favorece a transição a pessoa deixar de usar carro para usar bicicleta. E com certeza é mais barato, tá? Porque com mais barato, com o preço da gasolina, eu acho que vai aí, muita gente vai passar a andar de bicicleta. A gente vai voltar com esse assunto daqui a pouco no último bloco do programa Utilidade Pública de hoje. 2 minutos.